Olá, bem-vindos ao podcast O Canteiro, o canal de educação profissional voltado ao mundo da construção civil. E aí, Henrico, tudo bem, cara? Fala, André, beleza? Joia, beleza pura. Então, Joia. vamos dar sequência à nossa série Obras do Início ao Fim? Positivo operante. 100%. Nossa, não é nem minissérie, já tá virando um troço grande, né? Ele começou assim, né? É quase como uma obra. Com Então, certeza. faz todo sentido. Faz sim. Faz todo sentido. Qual é a pauta, então, da sequência? Hoje vamos falar de instalações elétricas. Olha só, que roubada. É um bom assunto para engenheiros civis, né? Galera, 2 engenheiros civis falando de engenharia elétrica. Negativo operante. Não vamos falar de... Não vamos discutir muito a engenharia. Eu acho que, assim, a pegada aqui nossa é ter um entendimento dos projetos, como é a arquitetura de um projeto elétrico, porque, bicho, você pega aquelas plantas gigantescas com risquinho para cima e para baixo, não sei o que, você não sabe nem por onde começar, né? Exato. Então, eu acho que a ideia aqui hoje é fazer com que as pessoas tenham entendimento, familiaridade com o projeto, entender como ele é projetado, como ele é entendido. E aí vamos falar alguns comentários, alguns detalhes e das principais patologias e problemas que a gente vê no dia a dia com isso, tá bom? Show de bola. Você quer desenhar, então, essa parte inicial? Quer que eu vá? Vamos batendo bola construindo. junto. Todo projeto começa do lado de fora da rua, né? Preciso melhorar o telefone aqui? Só reto. Deixa aí, garoto. Boa. Bom, então, sempre um projeto começa com a entrada de energia. Perfeito. Né? Genial, né? Tudo começa pela entrada. Então, a gente tem aqui 3 possibilidades. Entrada em baixa, entrada em média e entrada em alta tensão. Né? Eu já fiz um shopping que tinha uma linha de transmissão da Bandeirante, de uma das operadoras, e passava em cima do shopping. E aí a gente conseguiu negociar com os caras e a gente puxava em alta tensão, rebaixava e de alta para média, de média para baixa para consumo do negócio. Só um detalhe, quanto mais alta a tensão, mais barata é a tarifa, né? Perfeito. Então, isso é uma decisão que... Não, e aí isso entra até... A gente falou que não ia falar de técnica, já estamos mergulhando. Mas mesmo assim, às vezes tu tem grandes sites, né, que tu tem que conduzir redes dentro de obras muito horizontais. Sites é implantações, né, pessoal? Então é muito melhor tu conduzir em média, em algumas situações, porque tu gasta menos em cabo. Às vezes eu faço umas analogias, de novo a galera vai brigar comigo, né? Mas eu faço umas analogias que é quase como se a corrente fosse água e a bitola do cabo ser a bitola de um tubo, né? E a perda de carga ser como a queda de tensão. Então, se tu tem aí a tensão, aquela questão da DDP, diferença de potencial para os elétrons andar, de novo, não vou falar disso, né? Me joga café se eu ficar falando disso. Então, se a gente tiver uma rede muito longa, a tendência é que pelo efeito da queda de tensão, tu tenha que aumentar a bitola do cabo. E aí vai os reais embora, porque cabo de cobre morde feio no bolso da galera. Então, te passa a bola de volta. A tensão é interessante, a tensão mais elevada, tu tem maior probabilidade de caminhar, de conduzir essa corrente com menores cabos. Agora, claro, imagina que tu tem uma entrada em média, uma distribuição toda em média, tu vai ter que ter trafos distribuídos para isso rebaixar em cada ponto. Às vezes vale a pena, às vezes não vale a pena. Mas eu acho que o que eu queria já deixar aqui é: estudem isso, galera. Isso pode dar um impacto no bolso astronômico. Mas isso é para quem projeta, né? Isso é para quem projeta. Vamos lá. A gente está aqui com os peões de obra, né? A gente executa. Perfeito. É importante entender como é a lógica das coisas, mas basicamente é isso. Isso aí. E aí, assim, algumas questões que eu queria complementar. Tu tá na entrada de energia, já te devolvo o bastão, mas temos aí um país, né, grande, né, todos os nossos estados, e a gente tem N concessionárias de energia. Todas elas têm as suas diretrizes, algumas chamam de NT, outras chamam de LIG,
Então tem N delas e elas também têm uma regra nacional, né? Que é uma agência nacional que gerencia a parte de eletricidade, que elas também se conversam. Então fica aí o desafio, galera que está ouvindo no seu município, no seu estado, na sua região, tem uma concessionária que pode ser diferente da outra. A gente aqui em São Paulo vive muito conflito entre CPFL, Enel, aí a EDP quando é mais para cima, né? Então, Eletropaulo, que acho que era mais para baixo, agora já nem existe mais, porque daí foi se transformando. Sim. Então tem N, né? N. A gente já fez algumas obras até para algumas concessionárias de energia. E essas concessionárias mudam o jogo, a regra. Então, pode usar busway, algumas deixam, outras não deixam. Então, posso usar aquele elemento enterrado, aí algumas delimitam de A ou B. E volto a dizer, um estudo aprofundado disso causa vários benefícios ao teu empreendimento. Saúde financeira, saúde executiva, saúde de manutenção, durabilidade, desde coisas pequenas como, eu vou prever um busway que tá tudo bem. O busway precisa de reaperto. O que é um busway? Empolguei, isso né? Depois. Tá. Joga café em mim, vamos lá. Pode seguir. Cara, te passa a bola, tava na entrada da energia. Vai lá. Positivo. Bom, então entramos com energia em baixa, média ou alta. Quanto que é baixa normalmente? E aí, então, baixa é 110, 220, 380. Na verdade, entradas até 75 kW, baixa entrada em baixa. Aí, em média, de 75 a 300, até 700, eu acho. KVAs, e depois aí sobe. Na verdade, sobe muito mais alto. Um KV até, quer dizer, 13.8. 13.8 é rede. 440. Paulada. Mas aí, beleza, desculpa eu te interromper nisso. E aí, claro, depois eu vou contar umas histórias sobre essa questão da tensão da obra. Então, se tu pegar em média e rebaixar, e aí, que obra que tu vai ter? Tu vai ter uma obra trifásico 380, trifásico 320, trifásico 440. Isso é igual, não é? Vamos falar um pouquinho sobre isso, mas só beleza. Porque dá uma embolada no meio campo esse negócio. Vamos com calma, senão o negócio vai virar zona. Vamos lá. Então, beleza. Entrou-se com uma tensão X, você mede e aí você eventualmente transforma. Perfeito. Tá? Então, dependendo do uso do imóvel, você transforma para 110, 220 para um residencial, 220, 380 para um comercial pesado, shopping, essas coisas, 380, 440 para indústria. E então, cada tipologia de empreendimento, cada grau de utilização de equipamentos e tudo mais te gera uma solução de tensão de fase diferente, né? E regionalidade também, né? Galera, meus conterrâneos de Santa Maria, Rio Grande do Sul, tenho certeza que um que outro deve estar mateando e me escutando essa hora. Pelo menos mamãe, né? Sem dúvida, mamãe é indispensável. Mas lá, por exemplo, não tem 127, não tem 110. Porque lá fase neutro faz 220, porque o sistema lá é trifásico 380, por exemplo, depois que tu rebaixa, né? Ou que tu já pega dos trafos do poste dessa forma. Então também tem essa municipalidade que envolve região. E aí, cuidado, né? Eu, gauchão, peguei meu liquidificador, me mudei de Santa Maria, não consigo ligar ele porque ele era 220, né? Então tem isso também. Sim. E às vezes os empreendimentos, a gente viveu empreendimentos assim, que eram empreendimentos nacionais, ou seja, tu monta ele em vários locais, que tem compartilhamento de equipamento, agências bancárias, grandes franquias. Uhum. E aí tu vai para um lugar que muda, né? Então, talvez uma franquia num lugar de Santa Maria tenha que se dar conta que todos os equipamentos têm que ser 220 e não só os mais pesados. Então, fica são dicas, umas besteirinhas, mas que na hora de ligar o liquidificador não vai ligar. E tem que tomar cuidado, assim, eu já vi acontecer algumas vezes do cara simplesmente comprar equipamento com a tensão errada, né? Sim. Sistemas de ar-condicionado, essas coisas, aí você toma um ferro gigantesco, porque aí você ou tem que trocar o equipamento, ou tem que transformar a tensão para aquele abastecimento, né? Então pode ser complicado, tem que tomar bastante cuidado. E principalmente os equipamentos mais pesados, que é aquela história do trifásico 220 ou trifásico 380. Na verdade, na hora da compra para no é trifásico? MV1. Calma, né? Então qual é o teu sistema? Normalmente um sistema... Quando a gente fala no trifásico 220, a gente tem 3 fases, cada fase é 127, e quando tu quer 220, tu liga fase, aí tu vai ter 220, quando tu quer 127 é fase neutro,
E quando tu liga um trifásico, tu tem 3 fases dos 220 naquele equipamento. Quando tu tem um sistema que rebaixou para 220, tu tem 220 com fase neutra. Tu não faz fase em nenhum lugar, tu bota fogo no teu sistema. E o trifásico é 380, então cansei de ver clientes falando assim, não, fui lá e comprei o trifásico. Mas aí eu falo pra ele, mas é trifásico 220, trifásico 380. A resposta é, hein? Eu falo, ih, Ganson. Então cuidado, galera. Como é a atenção no teu empreendimento, pode dar uma merda. Com certeza. Bom, aí então, depois de transformar ou não transformar, você vai para um quadro geral, o famoso QGBT. Uhum. Então, ali, teoricamente, você está recebendo a carga que vai ser distribuída ao longo dos vários quadros parciais. Se a gente está falando de um prédio, vai ser por andar. Se a gente está falando de um shopping, vai ser por setor. E assim vai, né? QGBT, galera, é quadro geral de baixa tensão. Só para, né, colocar. E essa distribuição que tu colocou agora é muito importante, porque ela tá ligada a que critério, né? Beleza, tu tem o critério de queda de tensão, mas o critério de manutenção. Eu canso de ver empreendimentos que às vezes, principalmente comerciais, que pegam o quadro e botam lá na PQP, e aí cai aqui, dá um curto aqui, o cara não sabe nem ir lá armar ou verificar o quadro. Então, tem muitas questões, assim, um horizonte de manutenção e operação, e aí vai naquela coisa toda de envolver o máximo de profissionais possíveis na hora de projetar e de pensar. Perfeito. Bem legal comentar sobre centro de carga e tudo mais. Sim, né? Aí entra ter balanceamento de fase. Mas tudo isso vai dentro da visão de projeto, né? Aqui a gente está pensando mais na visão de obra e vocês entenderem como funciona o projeto, né? Uhum. Aí dali a gente tem que sair de um quadro geral e ir para os quadros parciais. E aí você pode explicar para nós o que é um busway ou o que é um cabo, né? Precoce nessa, hein? Foi. Vamos lá. Não, então, pessoal, a gente tem condução, né? Então, toda vez que a gente tem, depois da entrada de energia, as concessionárias estão interessadas a só até elas medirem. Depois que ela mediu, o problema é teu, amigão. Então ela não tá mais nem aí para tua rede interna. Inclusive, em alguns casos, quando os projetistas colocam informações da rede interna nos projetos, a tendência da concessionária, inclusive, é não aprovar. Porque eu tô colocando informações que não competem a ela. Se ela diz sim, ela é corresponsável. Ela disse sim para algo que estava lá escrito. Então, normalmente, o projeto de concessionária é aquele enxuto, o mínimo necessário. Aprova mais rápido, fica uma dica. Mas, então, da medição geral para frente, tu tem a distribuição de energia. Sempre um quadro, e o primeiro deles, um pai de todos, o QGBT, né, o quadro geral de baixa tensão, ele alimenta outros quadros. Esse projeto, galera, normalmente é chamado de projeto de alimentadores. Olha que genuíno, né? Então, sai de um quadro de alimentação. Então, quando a gente tem um quadro que alimenta quadro, aonde está essa informação? Geralmente num projeto de alimentadores. E os alimentadores conduzem a energia, os cabos alimentadores podem ser cabos ou podem ser busways. O que é um busway, né? É um elemento metálico que tem um formato específico de acordo com cada fabricante, são chapas, não são de cobre, normalmente eles são ligas, inclusive muitos deles de alumínio. O que é mais barato, o cobre ou o alumínio? Tic-tac, tic-tac. Então, é muito melhor tu usar esse elemento e aí tu tem um barramento, ou seja, em vez da energia passar por um cabo, ela é conduzida por uma barra. Só que, claro, né, se tu encostar na barra, é igual tu encostar no cobre nu. A gente vai falar nele mais para fora, mais para frente. Então, barramentos são condutores também de alta performance, ou seja, levam uma quantidade de corrente elétrica alta, elevada, né? Então, a gente pode até verificar pela cabeça dos quadros. Então, tu vai lá no disjuntor geral do quadro, 200 amperes, 100 amperes, 125. Isso é a corrente, tá, pessoal? Então, ele protege através, os disjuntores são proteções, né? E então os alimentadores são isso. E aí que entra o busway. E é uma solução muito mais barata, principalmente em edificações verticais. Você imagina que eu tenho lá 35 andares e eu tenho o centro de medição no térreo e eu tenho que subir com um cabo que sai do teu medidor lá de baixo, do teu centro de medição, e ele vai subir até a tua unidade. 35 andares para cima. Vezes um pé direito de 3 andares, 105 metros de cabo. Vai ter queda de tensão. Por perna. Por perna. Fase, se for bifásico, de unidade, né, apartamento. Então é muito cabo, moçada. Daí quando tu usa uma solução de busway, muda a configuração da área técnica, muda essa condução,
mas tem concessionários que aceitam, concessionários que não aceitam. Você falou que a concessionária não quer saber para dentro? Mas ela não aceita por causa dos quesitos de queda de tensão. Então tem concessionária que não te permite tu fazer distribuição lá. Que nem as brigas que vem acontecendo no gás. Vamos deixar para o capítulo de gás. Mas tem umas brigas bem legais rolando no gás do nosso mercado da Comgás. Saturação de rede, spoilers. Mas enfim, então, de quadro para quadro, estamos falando de um projeto de alimentadores. Tá, peraí, vamos só esclarecer então o que é o tal do busway. Então você imagina que é como se fosse um cofre, né, um negócio fechado, com barras de uma liga metálica. Então é um elemento blindado, né? Perfeito. Você não tem acesso a ele, e aí você vai encaixando um no outro e você vai subindo como se fosse uma eletrocalha blindadinha e o negócio sobe. Inclusive o nome bonitinho dele, nome e sobrenome é Barramento Blindado. Muito bom. E aí então, quando você chega no teu andar ou no ponto que você vai distribuir, tem um tal de plugin, né? Que é um elemento que você encaixa, né? Abre ali o barramento, encaixa e dali você pode sair com cabo para abastecer o resto da tua instalação. Certo? Na grosseria, galera, é uma picagem que a gente tira energia desse barramento blindado. Sabe o que é uma coisa legal, para pelo menos quem não é da área, sacar? Eu não posso fazer o que eu faço com um barramento blindado ou com buzzer igual que eu faço com um cabo. De falar, não, tudo bem, eu venho aqui e só desvio 10 centímetros. Não. Tu tem peças compradas e elas são fixadas. Então tu não consegue fazer a curva que tu quer. Tu consegue comprar a curva que tem. Então veja, cuidado que isso pode dar pau na tua vida e na tua compatibilização. E aí é importante assim que o projeto seja seguido, né? Porque o cara vai lá, compra, e quando chega na hora de aplicar, se o negócio mudar, não, mudamos para o outro lado, já era, é em peça. Perdeu. Tu vai usar X peças. Exatamente. E tchau. Bom, então temos essas prumadas que vão, os alimentadores que vão chegar nos quadros parciais, e do quadro parcial você vai soltar os circuitos que vão abastecer a tua iluminação, a tua tomada, normalmente, os equipamentos. Até essa nomenclatura é bem legal. Eu já ouvi muito falar isso, mas muitas pessoas do mercado tratam esse quadro como chamam de quadro terminal. Então, às vezes, tu conversa com profissionais e fala assim, e aí, tu projeta, mas como é que tu trabalha? Não, eu trabalho do terminal para frente. Então, sempre quando vocês ouvirem esse nome, quadro terminal, não é porque ele vai morrer, né? Não é isso, que ele está na fase terminal da vida. Mas o quadro terminal que significa que dele para frente não tem mais nenhum outro quadro. Dele para frente só tem os pontos reais. Dele saem circuitos, que podem ser circuitos de iluminação, circuitos de tomada. As tomadas podem ser as TUGs ou as TUIs. Agora vou me puxar, bonito, hein? Bonito. Então são tomadas de uso específico, TUI, ou tomadas de uso geral, que são aquelas tomadas que tu pode ligar o que tu quiser. O liquidificador, o aspirador de pó, o teu celular, e assim por diante, né? Então, aí tu tem esses diversos circuitos. É importante de prever proteções para esses circuitos. Então, vamos falar um pouquinho sobre o que é um disjuntor, né? Vamos lá. Como é que qual a importância dele? Então, vamos lá. Aí temos os quadros. E na hora que você vê o quadro pronto, você tem lá um monte de disjuntores, né? Que são elementos que interrompem, que protegem o circuito, não é isso? É isso aí. Então explica aí para nós mais Vamos bonitinho. Lá. Cada linha do quadro, pessoal, é chamada de unidade DIN. Olha que bonitinho. Então, tu tem lá uma fase, se tu tiver um disjuntor bifásico, ele ocupa 2 unidades DIN no teu barramento. O que é o barramento, pessoal? Quando chega o do teu cabo, né? Invariavelmente vai vir em cabo, porque se tu tiver uma subida em busway, tu vai ter o teu plugin, mas do plugin até o apartamento, que é o quadro terminal, vai ser cabo igual. Então tu não vai conseguir fugir a vida toda do cabo, quem dera. Né? Desse quadro terminal, então tu vai ver ali as unidades DIN, tu vai ver as proteções. Esse disjuntor, ele protege o sistema contra superaquecimento, curto-circuito, né, incêndio. Imagina que tu promova um curto elétrico, que daí automaticamente vai aquecer a tua rede até a ponto de pegar fogo. Então ele desarma aquele circuito, né? E ele desarma no momento que tu tenha várias coisas. Inclusive, um tipo de proteção é chamado DR. E ele desarma
com pequenas oscilações de corrente, que é transmissão de energia, né? Então, se for lá o André gauchinho botar o dedo na tomada, vai passar corrente pro André, ele vai dar um grito, um ai ai ai, e esse grito, ele vai, o DR vai ver essa fuga de corrente, vai cortar, e aí eu não vou ficar grudado lá, não vai ter gaúcho torrado, né? Vai me proteger. Então, o DR protege essas pequenas correntes. Então, a gente aplica ele em circuitos onde o usuário tenha contato, lâmpada, essas coisas, vai lá o gauchinho. Só para contextualizar, esse é um grande problema, grandíssimo problema que acontece durante as obras nos nossos robozinhos, que são as instalações provisórias de obra. Opa. Por quê? Porque a norma exige que tenha DR em tudo. E aí você tem aqueles equipamentos já meia boca que vive tendo fuga de corrente. Sim. E você não consegue usar ele porque o DR desarma direto. Não, tu vai... Chega uma hora que o cara tira o DR para conseguir usar o equipamento meia boca, né? Vai lá e passa a mão na betoneira como ela não tá te dando um choquinho. Esse é o clássico, né? É muito então, bizarro. É isso. Muito ruim. E realmente isso é uma sacanagem. Até porque os cabos de uma obra, eles não tão bonitinhos. Eles passam na água, passam não sei aonde, passa o carrinho por cima dele, quebra o cabo. É uma bosta. Bom, né? Quando a gente fizer a nossa entrevista aqui com o cara de segurança do trabalho, a gente vai acabar abordando isso. Vai, com certeza. Mas é uma pipa esse assunto. Sem dúvida. Então a gente volta para as proteções. E aí, pessoal, essa proteção tem um negócio chamado seletividade. Não sei até se eu devia ir até tão longe. Mas vamos lá, né? A seletiva. Os caras vão mandar de volta um monte de perguntas e você vai ter que responder depois. Não, vamos trabalhar, né? Hoje eu não tô com preguiça, vamos nessa. Mas então o que acontece? Um disjuntor então protege aquele circuito. Para que ele não pegue fogo, não aqueça, não cause um incêndio, né? Protege aquele circuito. E a seletividade faz com que... Imagina se desse um curto no teu apartamento e tu derrubasse o prédio todo. Pô, ia ser uma baita de uma merda, né? Então tu tem escalas de proteção. Se tu colocar um clipe de cabelo na tomada da sala, provavelmente vai cair o circuito só da tomada da sala. Ou de tomadas que pega a sala e a varanda, dependendo do tamanho da tua unidade e tal. Tomadas, por exemplo, tem uma tomada do ar-condicionado, normalmente já é um circuito dedicado. Chuveiro é o mais clássico. Sempre quando tu tem um chuveiro, tu tem um disjuntor dedicado para ele, porque dá pau no chuveiro. Mas ele não desarma a tua casa toda, desarma só o chuveiro. Geralmente são alta potência, 7.500 watts. É um chuveiro aí dos gaúchos, né? A galera já mais pra cima. Uma vez eu fui pra Teresina, eu cheguei no Airbnb, cheguei lá, não tinha chuveiro. Aí eu entrei e falei assim, amigão, acho que aconteceu alguma coisa, tu tá sem chuveiro. Ele falou, você vai entender de noite. Eu achei que eu ia passar frio jamais. Tu não passa frio lá nem querendo. Mas enfim. Então, fora essas regionalidades, tu tem esses circuitos. E tu tem uma seletividade. O que é isso? No momento que um circuito tem algum problema, um curto-circuito, ele vai caindo de maneira seletiva. Então ele cai o circuito direto. Se for uma coisa maior, ele cai o quadro. Se for uma coisa maior, ele cai o centro de medição. Se for uma coisa muito fodida, cai lá a entrada de energia lá embaixo. Então, tu tem essa seletividade... Faz um blackout na cidade. Um blackout na cidade, né? Que nem no Simpson. Então, isso aí se dá por sobreposições de curva de acionamento. Então, assim, às vezes o pessoal fala, não, fez a seletividade, o cara fala, fiz um disjuntor de, sei lá, 16, tá abaixo de um de 25. É seletivo isso? É seletivo isso. É a quanto de corrente que ele aguenta, tá tudo bem. Mas não é só isso, tá, moçada? Boa. A seletividade tem curvas de acionamento que envolve cada produto, cada fabricante. Então, tu tem que fazer uma sobreposição de curva, tu tem softwares que fazem isso para te ter um projeto de seletividade top. Legal. E aí isso protege a tua rede. Inclusive tem entradas de energia que, depende das circunstâncias, te pedem a seletividade do teu empreendimento. Que é para saber assim, tu não vai pôr fogo, né? Então só para saber que isso tá valendo, que tá correto. Legal. Bom, aí a gente saiu do quadro e vamos em direção aos pontos de consumo. Nesse momento, ou talvez um pouco antes, quando você saiu do plugin, você precisa ter uma infraestrutura. Então, via de regra, as obras começam por aí. Sem dúvida, sem dúvida. Então, aí você tem eletrocalhas e conduítes, que tem que estar de acordo com o projeto. Por quê? Porque as normas exigem que você não pode ter uma eletrocalha pequenininha e botar um monte de cabo lá dentro. Então, isso é dimensionado, tem toda uma lógica
Ou se não, aquela coisa de botar num conduitezinho corrugado, não sei o que, um monte de fio, que chega uma hora que você não consegue passar, você não consegue fazer mais nada, né? E tem duas coisas. Tem a operacional, não consegue instalar, não consegue passar, mas tem uma coisa que é chamado fator de agrupamento. Aí esse é mais eletrotécnico. E o fator de agrupamento é o quê? Toda vez, regra da mão direita, que tu tem um condutor, ele gera um campo magnético no entorno do cabo. Quando tu coloca vários cabos, esse campo magnético de um afeta no outro. Então, cai a tua capacidade de condução elétrica quanto mais tu aglutina circuitos. Então, tu tem ali um fator de... não é de simultaneidade, o fator de agrupamento nos circuitos que fazem cair a tua capacidade dos cabos. E se cai a tua capacidade dos cabos, o que você tem que fazer? Aumentar mais o cabo ainda, mais cabo ainda. Então, cuidado, essas infraestruturas têm uma taxa de ocupação, é 40%, e aí ela é mais mecânica mesmo, para poder passar o cabo lá. Se tu ultrapassar essa taxa de ocupação, tu não vai conseguir passar. Os caras dão um jeito, né? Vamos lá. Na obra a gente faz de tudo, mas tem um motivo. Eu queria falar um pouco sobre algumas infras, mas eu vou deixar tu concluir para depois falar algum complemento. Bom, aí acontece que você precisa... E aí começa as gambiarras. Que a galera, o instalador, o cara começa a querer comprar material baratinho. Né? Opa! E aí, então, quando você vai comprar uma eletrocalha, você tem dimensional e você tem espessura de chapa. Sim. E se você estiver trabalhando com uma caixa, com uma espessura de chapa muito fina, ela começa a ficar mole, né? E você começa a ter problemas de alinhamento, ter um monte de problemas que, dependendo da tua instalação, se ela for aparente, você fica com um produto de péssima categoria. Ou tendo que reforçar muito a suportação. Exatamente. E aí, que é aqueles pendurais, e aí fica feio, conflita, dá pau, dá pau. Exatamente. Aí da eletrocalha, você sai com os conduítes que vão em direção às paredes, ao forro e tudo mais. Aí tem que ter umas pecinhas para dar encaixe correto, tem um monte de maninha que te dá uma qualidade final que você não recupera depois. Né? Sem dúvida. Então, assim, se esse negócio não for bem feito, se não tiver alinhadinho, se não tiver bem preso, vira uma porcaria. E normalmente, mesmo que você alinhe tudo, depois o cara vai lá passar os cabos e vai virar uma porcaria. Ferra tudo de novo, né? Mas pode falar. Vai lá. Uma coisa interessante disso que tu tá falando é projeto. Vou botar uma mensagem pra galera de projeto. Claro que a galera que é, né, mais experiente vai falar, pô, mas isso é muito inútil, o que o André tá falando é muito raso e é a nossa ideia aqui. Mas dá pau. Que é a seguinte, dependendo da maneira, da tua infraestrutura, ela é pensada para algo. Eletrocalhas, galera, não é feita para te passar cabo. Ela é feita para te pôr cabo. Mas, André, é igual? Isso não é igual. Quando tu tem uma infraestrutura, por exemplo, que ela passa dentro de um forro de gesso, normalmente não se usa uma eletrocalha. Por quê? Porque tu não consegue passar um cabo dentro da eletrocalha com um passador de fio. Ela tem tampa, dependendo, ela abre a tampa num canto, esse fio cai fora, dá pau. Então tu tem que ter eletrodutos fechados com caixas que tu consiga puxar. E outra coisa também, às vezes o cara pega e faz uma infraestrutura muito longa e coloca caixas de inspeção muito distantes. Fica um inferno na terra para passar o cabo. Então às vezes é importante que tu preveja essas inspeções para que consiga passar e que tu se ligue. Pô, peraí, eu tô passando uma eletrocalha aqui, mas o forro é modular. Não, eu vou trocar para forro de gesso, tá tudo certo. Não tá. Tu vai foder o cara que vai passar os cabos depois. Com certeza. Cuidado com isso. Então, se ligar no tipo de infraestrutura, como é que ela é, para que ela serve e usar a coisa certa, senão um vem, põe a infraestrutura, quando vem a outra equipe para passar o cabo, danou-se. Agora, então assim, essa questão da infra, ela é muito importante e é a primeira coisa que você vai fazer. Então, se liga nisso, na qualidade da execução, na qualidade do material, nas fixações. O que mais se vê é o pendural, que ele tá na diagonal, né? Sim. Umas coisas que ficam muito feias e depois para você conseguir fazer com que funcione, fica muito complicado. Outra coisa que eu vejo que é comum eu vou falar um pouco de multidisciplinaridade, porque eu acho que é isso que é legal. A gente nunca consegue conversar com o vizinho da tua de área
de uma maneira tão clara. Então, cuidado com sobreposição de eletrodutos dentro de laje pequena. Tem uma laje de 10 e tenho 2 eletrodutos de 1 e 1/4 se cruzando. Dependendo se for um ponto crucial da laje, tu vai estar deixando essa laje desprotegida a nível de compressão. Então, tem que cuidar com isso. Outra coisa também, é normal tu ter elementos embutidos. Então, tu tem o corrugado, o eletroduto corrugado, é o tradicional, aquele laranjinha, amarelinho, enfim, que vão embutido dentro dos elementos estruturais. E aí o cara vai carregando, vai indo com ele pela laje, e quando chega no canto tem a viga. Então ele vira 90 graus e desce na viga. Dá para construir? Dá, mas passa o fio lá. Puta que me pariu. Aí é horrível passar o fio lá. Então, eu falo muito pra galera no projeto, cuidado com isso. A galera de obra vai olhar e fala, beleza, eu venho reto aqui com ele pela laje e desço na parede. Ele vai fazer isso. Só que vai ficar muito dobrado essa curva lá dentro. Sim. E aí isso é ruim de passar o cabo. Então procurem fazer caminhos mais abertos, que depois entrem na paralela da viga e tu faz um arco, uma curva longa dentro da viga. Isso não tem problema. Mas é uma coisa que vai te facilitar muito passar o cabo e às vezes não tá no desenho e ferra a galera de obra. Então, isso é uma coisa que algumas empresas têm o cuidado de chamar um instalador, o seu instalador, que vai estar lá no futuro fazendo a obra, para fazer a passagem dos embutidos dentro de concreto. Sim, ou validar, provar eles, né? Porque realmente é o tipo da coisa que um pedreiro qualquer faz. Só que não faz olhando quem vem depois, né? Exatamente. Que isso é um conceito de qualidade, né? Você precisa fazer as coisas para que o próximo trabalhe bem, né? Sim. Essa é a lógica do negócio. Bom, então, a princípio, esses são os principais elementos, além do famoso e complicadíssimo tal de aterramento, né? Vamos lá, vamos entrar nessa seara. Agora a gente entra numa questão que, na verdade, não é uma questão, mas são 2 ou 3, né? Então, a gente tem um negócio que se chama SPDA, Sistema de Proteção a Descargas Atmosféricas. Depois você tem a história dos equipotenciais. Então, quando a gente está fazendo a fundação, a gente precisa aproveitar a fundação como um elemento de aterramento, não é isso? Exato. Bom, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso. Conta um pouquinho. Mas antes, me sai um cafezinho. Epa. Assim, vamos partir do SPDA, né? Que eu acho que é uma coisa bem de cima para baixo, até porque é o raio vem, né? Ou não. Né? Eu não sei, sempre ouvi falar que o raio sobe, não então, desce. Então vamos nessa linha. Mas, o que acontece? O projeto de proteção a descargas atmosféricas, ele tem que ter basicamente captores lá em cima. Tu tem metodologias de dispor esses captores. Se eles forem mais altos, eles protegem uma área maior. Se eles forem mais curtos, eles protegem uma área menor. Tem que ter mais captores. Então tem uma ciência lá em cima, que é projetual, não vou entrar nesse detalhe. Aí métodos, enfim, de cálculo. Mas nasce isso, principalmente na norma nova, que de nova já não é mais tão nova, é que recentemente, galera... Foi o Tesla que fez? Não. O Elon Musk, não, ele assim, há poucos anos atrás, a norma de proteção de SPDA era muito simples, tinha, sei lá, 5 páginas, era muito pequenininha. E depois teve uma atualização, e faz o que aí? Eu acho que foi 2020, não esqueci, 19, e ela virou um livro. Ela é gigantesca, isso badalou muito a galera do meio técnico. Então, eu acho que a galera jovem de hoje já pega ela atualizada. Mas nasce o SPDA de um negócio chamado Estudo de Gerenciamento de Risco. Fica a dica. Gosto disso. Fica a dica do nosso episódio de gerenciamento de risco. Mas, por enquanto, a gente está falando, né, de atmosfera, de raios e tudo, descargas e tudo mais. Então, tu faz um estudo de gerenciamento de risco. Nesse estudo, que vai dizer o quanto que tu precisa de proteção naquela tua edificação e se você precisa. Não quer dizer que tu faça um estudo de gerenciamento de risco, de que tu não precisa de sistema de SPDA, não quer dizer que tu não precisa, que tu não vai fazer. Muitas vezes tu faz devido à seguradora, a padrão, a proteção, etc, etc, etc. É um plus, mas não é obrigatório. Depois que tu, beleza, identificou pelo meu gerenciamento de risco que tu precisa fazer o SPDA, aí tu vai fazer o cálculo dele. Então, o SPDA vai ter os seus captores lá em cima, vai ter as descidas e vai ter a sua distribuição lá embaixo para que tu consiga, no limite, ter a menor resistência possível. Imagina que o raio caia lá numa haste e ele tem que ir para a terra. Se tu ficar criando barreira para ele, ele vai querer ir para o André, que está dentro da edificação, e não para a terra.
Então ele tem que ir o mais rápido possível para a terra de maneira mais protegida possível, para que o raio caia no teu prédio e tu esteja lá dentro e não vire um frango assado. O churrasco, né? Então esse é o conceito. E aí, claro, tu tem, como tu falou agora, é bem interessante essa linguagem multidisciplinar, né? A galera faz o projeto de SPDA e coloca lá as descidas. Antigamente se usava... O que é as descidas? Então tu faz os anéis, a norma nova te fala em quanto tempo tu tem que ter anéis no teu prédio. Se tu é de educação baixa, tu não precisa. Esses anéis, eles equilibram, eles equipotencializam, né, a tua edificação para que ela desça de maneira eficaz. E tu pode descer com basicamente, né, 3 elementos. Um deles é o bem antigo Roots. A galera mais antiga usava o quê? A própria armadura da estrutura. Gente, mas se eu tenho o aço de cima a baixo, eu pego a minha haste, conecto ela, amarro ela na minha estrutura, de aço dentro da minha estrutura de concreto, vai descer até lá embaixo, o golaço. Dava muito pau. Por que dá pau? Porque é muito simples. O armador não está preocupado com o raio, está preocupado com se tu falar com o armador e falar assim, mas isso aqui tá passando condução elétrica, e falar, aqui, amigão, não, peraí. Isso aqui é dobra, é transpasse, é 40 LB, IATA com araminho e tchau. Então, não são valores, interesses, conhecimentos de áreas distintas. Então, e outra coisa também que é muito curioso, né? A pessoa fala assim, não, botei na armadura. E eu tenho lá um sistema de sapata, de fundação direta lá embaixo. Quem disse que a minha armadura do pilar se conecta devidamente à minha armadura de sapata? Não se conecta. Tu tem esperas... E da sapata vai pra terra. E da sapata vai pra terra, mas como? Se tu não prevê. E aí tu abre o projeto de sapata, ou abre o projeto de fundações, não tem nada dizendo. Qual é a chance de tu executar sem esse caralho lá dentro? Não, é só ir lá no projeto de elétrica pra ver que normalmente só chega na obra na hora de... Certo, no terceiro pavimento, né, cara? Então, gente, acontece meio sempre, né? Então, cuidado com isso. E aí a gente desce, então. Então, pode descer pela armadura da própria ferragem. Problemas. Às vezes essa armadura tem um transpasse que é um transpasse técnico. Transpasse pensando em aderência. Mas a barra, ela é uma barra que agora eu esqueci, né? Não é calandrada, mas ela é uma barra que tem uma rugosidade. Nervurada, né? Que tem a nervura para ter aderência no concreto. Ela é pensada para ser uma barra de estrutura. Mas quando tu coloca ela encostada em outra, quanto de área de ferro tem encostado uma na outra? É menos do que barra lisa. Então já começa a ficar os gaps. Pensa que uma barra está querendo conduzir elétrica e outra barra está querendo se agarrar no concreto. São coisas diferentes. Então aconteceu o problema de usei a estrutura. Quando está todo construído, eu vou lá e meço a resistência. Então eu vou lá e meço a resistência da antena lá, do captador, até a base. E faço uma puta, tem uma resistência alta. Tu mede em ohms, né? Que é a medida de resistência. Tem uma resistência alta, sabe o que significa? Que o raio não vai querer descer por Não ali. vai querer descer lá, vai querer descer pelo André. Então não dá para descer pelo André. E aí, então, danou-se. Daí tu vai ter que fazer um sistema externo. E aí tu vai ter que vir pelo, vamos chamar então do segundo ou terceiro elemento, que é um elemento externo, que normalmente é chamado de barra chata, tá? Que é uma barra, normalmente uma liga de alumínio, que ela é por fora, né? Fica aparente e ela desce por fora da tua estrutura. Então tu pode executar o que tu quiser, que eu já vou descer por fora. Mas tem um elemento intermediário, que normalmente chamam de rebar. E alguns usavam outros aços, né? Simplesmente lisos, né? O CA60, enfim, como rebar. Então, por que isso é interessante de usar? Porque ele é uma barra específica. Então, o cara da estrutura monta toda a estrutura dele, beleza, e vai lá, o Zé da obra, que está ligado, que olhou o projeto de elétrico, que já é uma raridade, e vai colocar esse rebar, que é uma barra metálica, dentro do concreto, para te não ter nenhum elemento aparente. Com o transpasse apropriado. Com o transpasse apropriado, tudo mais, com a continuidade correta, bonitinho. Qual é o pulo do gato? Essa barra também tem que passar para a terra lá embaixo. Então, dentro do teu bloco de coroamento, da tua fundação, tu pode amarrar nas estacas. As estacas podem ser condutores? Podem, mas muitas vezes tu usa o bloco para passar para uma malha externa. E essa malha, normalmente, ela é feita de cobre nu, né? A quinta série não sai da gente, a gente brinca com isso o tempo todo. Então tu tem uma malha que é um fio de 50 milímetros, um cabo de 50 milímetros de cobre nu, que ele fica enterrado e ele também equipotencializa isso no entorno. E tu tem barras também de equipotencialização, são hastes cravadas, né, em caixinhas de inspeção, também cravadas no solo. E aí, dependendo do tipo do solo, você tem um dimensionamento dessas barras. Isso. Assim, vamos lá, né?
Já estão brigando comigo, será? Essa hora já tem uns comentários lá. Mas o que que acontece? A norma de elétrica prevê que tu faça um maldito do ensaio chamado resistividade do solo, para te saber se esse solo é um bom condutor ou um mau condutor. Você já fez muitos desses na tua carreira? Putz. Pior que eu já fiz, Ele porque eu começa trabalhei com com putz. telecomunicações. Ah, daí era E sensível. aí a gente ia fazer obra em qualquer buraco. E assim, eu me lembro de lugares que o solo era tão ruim para resistividade do solo? que a gente tinha que usar um equipamento de fundação, abrir como se fossem brocas, encher de vermiculita e aí botava a haste dentro disso daí. Olha que legal. Era bem técnico, porque em telecom são 5 ohms, não é 10, que nem é em construção convencional. Quanto maior, pessoal, o ohm é mais resistente ou menos. Então imagina, 5 ohms é mais sensível ainda. Quer dizer, você imagina uma torre com 60 metros de altura no meio de um descampado, será que o raio não vai querer vir por ali, né? Exato, exato. Então é o tipo da coisa que a gente tinha todo um trabalho com... E pior de tudo era quando você chegava e fazia isso em topo de morro, que lá não tinha solo. Sim, é rocha. Então a gente saía com cabos andando um monte até chegar num lugar que tinha solo. Caramba. Era um puta trampo. Sim. Muito legal. Não, essa tua experiência é sensacional. Eu não me recordo, por exemplo, de em algum projeto nosso, o cara ter retornado e falado, cara, não tá dando resistência ao solo. Até porque muitas vezes eles me ligam e falam, André, eu tenho que fazer o ensaio. Poxa, cara, tem. Pô, tá lá na norma, tá no projeto, faça o ensaio. E se eu não fizer? Pô, amigão, se você não fizer ensaio... Você não tá seguindo o projeto. Você não tá seguindo o projeto. Aí pode que tu construa e a resistência esteja acima. E se eu construir a resistência der ok? E não aconteceu nada. Mas, meu, é uma loteria. Sim. E a gente não consegue mandinar, ficar adivinhando as coisas. Não, nada e pior, contra é o mandinar. seguinte, a gente não tá trabalhando para fazer as coisas fora do projeto. Perfeito. Então, assim, nós somos engenheiros, nós temos responsabilidade para fazer as coisas como manda o projeto. Se você não gosta do projeto, você discute ali, né? Lá no começo. Exato. Mas na hora que você tem um projeto na mão para executar com uma norma, com não sei o que, você fugir da raia... Responsabilidade técnica e tudo mais. É muito bizarro. Não é por aí. É isso aí. Bom, então, mas... falamos do SPDA. Perfeito. E aí tem o aterramento. Então, te passo a bola para falar um pouco do aterramento. Falando junto. Aí entramos numa outra seara, que é o tal do equipotencial. Né? O que acontece... um engenheiro civil falando, né? Vamos ver o que sai de bobagem disso. Eu tô contigo. O que acontece é que você precisa garantir que todos os pontos tenham o mesmo potencial, porque corrente é fruto de diferença de potencial. Ah, cara, tu foi muito bem. Mandei bem? Pô, muito. Então, é importante você garantir que você esteja com todos os elementos metálicos e tudo no mesmo potencial. Senão, daqui a pouco vai começar a ter uma corrente onde não era para ter, né? Sim, sim. E isso entra, galera, peças metálicas. Esquadria, quadros. Tu tem que começar a interligar todo mundo para ter... a escada de marinheiro lá em cima. Para te ter o mesmo equipotencial. Positivo. Então, isso é uma outra disciplina, mas que anda junto, né? Com o mesmo cabo, com a mesma coisa, e que no final do dia tem que juntar todo mundo no mesmo lugar. Chega, né? Lá embaixo e se conecta, moçada, né? Se conecta. Isso aí. Bom, de novo, a gente não está aqui para dar aula de elétrica, né? A gente está aqui para fazer com que vocês entendam como funciona um projeto. Eu elenquei aqui alguns probleminhas que a gente tem hoje em dia que são fruto de não fazer as coisas como pede a norma, e como ninguém na obra anda com a norma embaixo do braço, é bom elencar para deixar as coisas mais ou menos claras. Né? Uma coisa que dá muito problema é ligação entre cabos e disjuntores. Né? Normalmente o cabo é um monte de fiozinho, e aí você tem lá um parafuso, e aí você põe um monte de fiozinho no parafuso, uma parte pega, outra parte não pega, e você começa a ter superaquecimento. Perfeito. E aí você começa a ter problema, começa a desarmar, não sei o que, por quê? Porque a ligação não foi bem feita. Então, qualquer ligação de cabo com disjuntor
tem que trabalhar com terminais, certo? Certíssimo. Boa. E galera, o terminal é uma coisa assim, ó, uma engenharia tão fantástica. O terminal ele simplesmente abraça todos os cabos, ou seja, garante que tá pegando todos os cabos e sai um outro lado do terminal que o disjuntor amassa com tranquilidade. Que é uma agulha, Isso. ou é um ilhozinho. Um ilhós, qualquer. Depende do sistema que você está usando. Se é para ir numa barrinha de aterramento, você tem um ilhós. Se é para ir para dentro do disjuntor, você tem uma agulha. E assim vai, né? Mas é importante, essas pecinhas, talvez para o instalador, né? Seu Zé, nosso querido, um Eugênio, ele vai falar, besteira isso aqui. Pessoal, não é. Porque que nem o Henrique comentou. Se você atarracha o cabo lá e ele tá solto com os cabelinhos, metade dos cabelinhos caem fora. E aí significa que a tua corrente inteira tá passando só por metade dos cabelinhos. Então a tua seção de condução diminuiu. O que vai acontecer? Vai ter aquecimento. E aí quando tu vê, tu começa a desarmar, porque a proteção desarma também por aquecimento. Pode estar dando um problema e ela precisa... E aí você não sabe o que acontece, né? E aí tá tudo certo, bizarro, o cabo né? tá certo, os aparelhos ligados estão certo, tudo certo. Aterramento, DR, não sei o que. E tu liga um amperímetro lá, um medidor de corrente, tá tudo certo. Fala, que bosta. Faltou o terminal. Seu Zé, põe o terminal. Isso aí é importante. Bom, outra coisa é capricho na instalação, né? Aquilo que a gente estava falando das eletrocalhas, de alinhamento, de deixar os cabos, o pessoal fala penteado, né? Sim. Não é aquele troço de você ver uma maçaroca de cabo lá em cima. Por quê? Porque chega uma hora que qualquer empreendimento precisa de manutenção. Se você não está com um negócio bem feitinho, se os circuitos não estão identificados, na hora que você tem que fazer qualquer alteração, você não sabe o que fazer. Sim. Então, dá um trabalho absurdo. Exatamente. E assim, quem tem um pouco mais de rodagem já viveu o pós-obra, né? Sim. E aí você sofre que nem um coitado porque não se cuidou, né? Sim. Então, essas coisinhas de capricho, a curva, quando você vai passar o negócio embutido, todas essas coisinhas são muito importantes, né? Sem dúvida. Bom, hoje em dia tem um negócio que está pegando bastante, que é o tal do carregador para carro elétrico, né? Opa, legal. Que isso também é um negócio que está entrando agora, e um carregador de carro é um chuveiro elétrico, né? Sim. Então você precisa ter um chuveiro elétrico em cada andar, ou sei lá, não, mais isso, até. E depende do teu nível de carregador. Eu estou fazendo hoje um projeto, uma concessionária de carros elétricos, e cada carregador da frente da concessionária é 30 kW. Uau. São 4 chuveiros elétricos. Então é paulada. Por quê? Porque não dá para o cara visitar a concessionária e ficar esperando 10 horas o carro ser carregado, né? Mas isso é um dilema muito legal. Tem algumas coisas que eu ouvi há pouco tempo de grandes nomes do mercado que eu vou colocar, mas fala um pouquinho mais aí para depois eu complementar. Mas é uma contextualização muito louca, assim. Que eu vou puxar um pouco do incêndio, vai ser bem bacana. Não, tudo bem. Isso daí é um negócio que está pegando muito. A gente tem que levar em conta que a tendência é que você tenha que a possibilidade de ter energias alternativas. Então já tem lugares onde você precisa deixar um ponto de espera na cobertura para uma ligação de energia solar ou qualquer coisa do estilo. Então existem tendências, né, que as coisas vão evoluindo e que a gente tem que estar enxergando, porque ou são normas ou são tendências, e quando a gente faz um empreendimento, ele não é para durar 6 meses, um ano. Não, 50. É um negócio de 50 anos. Então, se você não deixar infraestruturas boas, você pode ter muito problema. Shafts é o tipo da coisa que, assim, você deixa um vazio para ir botando coisa. Se você botar de qualquer jeito, quando você vai ver, já não dá para colocar mais nada. Exato. E existem necessidades futuras, né? Então a gente tem que fazer o serviço bem bonitinho para que no futuro você possa trabalhar direito. Aquilo foi pensado, né? Exatamente. Tem um negócio que não é tema dessa
desse episódio, mas que a gente vai tratar mais para frente, que é o tal do comissionamento. Sim. Que é uma forma de você verificar tudo. E aí um agente comissionador é um cara chato. É um cara que vai no detalhe. Então, principalmente obras certificadas, e hoje em dia a tendência é que o comissionamento aconteça cada vez mais. Se você não fizer a obra bem feita lá do comecinho, você vai sofrer que nem criança com essa etapa do comissionamento, né? Excelente. É muito complicado. Eu ia colocar algumas questões, cara, mas eu acho que só para pincelar o negócio do carro elétrico ainda, é uma tendência, é praticamente um caminho sem volta, né? Para quem usa o carro em pequenos trechos, é fenomenal, não tem como. E aí isso nasce assim, qual é o problema? Principalmente de questões existentes. Não é só que o peso dele é um chuveiro, que é um chuveiro. É quase como, pô, comprei um apartamento de R$1,5 milhão, eu não posso pôr um chuveiro. Mas é aonde tu vai pôr. O formato do prédio. Você mede e aí você leva a tua energia lá pro 35º andar. E agora fala, bom, preciso puxar de lá um cabo para a garagem no -2. Então, a logística de tu conseguir medir isso é muito difícil. Então, tem empresas hoje renomadas fazendo sistemas para implantação em prédios que tu consegue colocar senha, tu coloca um cartão de uso. Então, isso puxa do administrativo. A gente nem falou isso, né, no quadro de administração do prédio, que é o que alimenta a parte comum, né? Então, tem quadros que são quadros terminais ou não, que alimentam a parte comum do prédio, elevadores, bombas e tudo mais. E aí, muitas vezes, puxa disso, coloca a tecnologia com um cartão de crédito, um cartão de vale, um cartão de identificação. Daí tu coloca só lugares específicos do prédio para vagas recarregadoras. Então, quem tem carro elétrico vai lá, faz rodízio, faz não sei o que, rateio. Então, tem toda uma lógica mudando o pensamento. Galera, o carro elétrico veio para ficar, não vai sair, vai aumentar cada vez mais. E o problema que nós temos é com todos que já construíram. Os futuros, tá tudo bem. E eu queria fazer um link, uma provocação que a gente vai discutir no projeto de bombeiros, que eu não sei onde é que vai estar na fila do pão, mas o bombeiro lançou, inclusive, a consulta pública no ano passado, todos uns quesitos relacionados a incêndio. Eu soube de uma situação em que o próprio, assim, muitos técnicos do Corpo de Bombeiro visitaram a China, visitaram a Alemanha, visitaram como os países de ponta estão tratando o combate a carros elétricos ou a possível incêndio de carro elétrico. Até onde eu soube, preciso verificar isso, inclusive na data que a pessoa está ouvindo isso, pode ter ido para frente, ido para trás, mas parece que tinham retirado a consulta pública. Então tem assim, voltado atrás nisso, então tem muito pano para manga em cima da questão de carros elétricos. Eu acho que é uma tendência, é um caminho sem volta. E o grande BO do carro elétrico é aonde eu carrego ele. Então, galera, isso vai dar muito pano para manga. Eu acho que a gente até vai fazer episódios sobre isso no futuro. Pode ser. Bom, tem mais dois assuntos que eu queria tratar rapidamente. Um é a questão de ligação de energia, que isso tem que ser muito bem pensado no cronograma da obra, porque eventualmente isso pode demorar 6 meses ou coisa assim. Com sorte. Com sorte. Então, a gente precisa pensar muito bem nesse processo de pedido de energia, porque as concessionárias, principalmente em grandes centros, elas já estão atoladas, né? Então, cara, você pede para fazer uma ligação, o cara vai dizer que não consegue, que tem que fazer um reforço de rede, que vai demorar não sei quanto. E, numa dessas, se você marcar a touca, você perde data de inauguração por conta de falta de energia, né? Sim. Não, e também tem o BO parcial, né? A gente está falando no final, mas tem o negócio da tal da ligação provisória, que às vezes é negligenciada. E aí tu tem que fazer uma puta ligação, porque tu tem uma obra grande, que é provisória, e dali a pouco, dali a 2 anos, tu teria definitiva. E alguns clientes falam, mas eu não posso, será, construir a definitiva e ligar na definitiva, provisória e tal. Tem muitas sacadas importantes relacionadas a isso. Pensem nisso, mas eu acho que a grande chave que tu trouxe aqui nota 1000, é antecedência, galera. É um processo moroso, é um processo burocrático, é um processo que deve ser analisado e previsto com antecedência. Se tu deixar para depois, não vai acontecer nada. Tu vai ter, como já ouvi casos de gente inaugurando obra com gerador e, né, você mesmo tem alguns exemplos, é muito legais. Tem história.
Bom, e a última coisa é a questão de qualidade de cabo elétrico. Poderia falar também de roubos, mas isso é outro assunto, né? Mas roubo de cabo em obra é bizarro. Mas a questão da qualidade. Eu estava lendo um negócio, André, que eu não acreditei. Parece que mais que 30% dos cabos que são aplicados no Brasil são fraudados. É mesmo? Quer dizer, o pessoal usa ligas de qualquer coisa em substituição ao cobre. E aí tinha uma estatística que era de 2021 que dizia que o Brasil tinha um desperdício de 7 bilhões de reais com energia causada por materiais de baixa qualidade. Então, o que acontece quando você tem um cabo de má qualidade? Ele superaquece, porque em vez de... Como ele não consegue transmitir, aquela energia dissipa. Então, você começa a ter perda de energia, perda de isolamento, eventualmente incêndios, porque o cabo é ruim. Então, é muito complexo esse assunto. Tem que comprar materiais certificados. Se o material está muito barato, tem merda. Não Sim, existe não tem almoço grátis, né? Uma manha que eu li que é interessante é você pesar o cabo. Porque, assim, se você usa um outro produto... Uma liga diferente pode dar preço vai diferente. Vai dar um peso diferente. Então, uma maneira de verificar, além de ver a certificação em metro e comprar de marcas de qualidade, é você ter uma visão do peso do cabo, cada rolinho e tudo tem mais um detalhezinho que a gente não entrou, mas é bem técnico, mas que é o tipo de isolação. Também muda. Tem isolação de 750, isolação de 1000... Sim. Tem que cuidar com a isolação e que também pode influenciar em tudo isso, né? Se ligar que a isolação é importante. Eu vi uma entrevista, cara, do presidente da Prysmian, é um dos principais fabricantes de cabo do mundo. Que era a Pirelli antecedente. Exatamente. Cara, fantástico. A entrevista dele, bom, existe por aí e tal. Ele fala muito sobre isso, no quanto de custo se tem quando se para de fornecer energia. Ah, então, fiquei sem transmitir 3 horas. Cara, custou milhões e milhões de reais 3 horas. E às vezes a gente vai olhar nossas redes, são de baixa qualidade, são aéreas. Então, e ele dá exemplos de grandes países, de grandes localidades, países de primeiro mundo, que já tem políticas de só, se tu vai mexer, tu já vai fazer ela enterrada, vai fazer ela com segurança, com mais qualidade. E o quanto investem em qualidade de material, principalmente questão de cabo. Então, quando a gente começa a entrar na seara do que é energia pra gente... Moçada, é que nem hoje, hoje tem gente que tu tira o celular, é mais fácil tu tirar a cueca, a pessoa não se dá conta, do que o celular. E a energia é muito importante para nós hoje e é muito negligenciada. Eu não tinha esse número, né, nem imaginava, mas Brasil, né, ele é complicado, claro, é um país ótimo, né, por muitas coisas, evidente, mas eu acho que nós, profissionais da área, tem que estar atento a isso. E às vezes a gente negligencia, fala, não, é só cabo. Não, mas é só um cabinho de e-mail, é só para iluminação. É cabo 4, cara, vai dar um acumulado e a conjunção de várias pequenas merdinhas é que causam o merdão. Então cuidado, né, galera? Fui muito poético agora. Legal. Mas isso é importante pra gente colocar. Cara, eu adorei o bate-papo. Eu acho que, assim, é um assunto que a gente poderia se estender, eventualmente em próximos, de acordo com as ideias, as contribuições de vocês, a gente vai abrindo mais o assunto. Mas só para ter uma visão geral, acho que mandamos bem, né? Eu ia falar alguma coisa de fator de demanda também, que tive experiências bizarras de fator de demanda. Mas eu acho que dá para deixar para próximo, senão vai ficar muito longo. Galera, obrigado. Curtam o episódio, comentem. São 2 engenheiros civis falando de elétrica, vocês podem descer o pau na gente. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. Abraço.